Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Filipe, tá? Um dos 12 apóstolos de Jesus, tá? Eu vou começar aqui pelas características dele. Na verdade, existe uma curiosidade quando eu vim estudar o apóstolo Filipe, que existe 4 Filipes na Bíblia. Se falam, né, de 4 Filipes no Novo Testamento, né? E esses 4 personagens, vamos colocar assim, né? Dois Filipes eram relacionados a Herodes, né? Herodes era o rei da época. E 2 estão ligados à igreja primitiva, sendo o apóstolo Filipe e o evangelista Filipe. Existe diferença, tá, entre o apóstolo e o evangelista, apesar de o apóstolo consequentemente ser um evangelista. Então eu estou atentando a essa curiosidade para quando vocês começarem a estudar sobre o apóstolo Filipe, vocês terem esse detalhe, tá? Porque tem muitos estudos, conforme eu vim estudar por ele, que as pessoas confundem, as pessoas meio que juntam o evangelista Filipe juntamente com o apóstolo Filipe, tá? E o apóstolo Filipe, ele teve uma breve passagem, ele não tem muito destaque como outros apóstolos, tá bom? Então, qual seria a característica do apóstolo Filipe, tá? Ele é organizado, foi escolhido como intendente, cuidava da lógica do grupo, do comportamento, era detalhista, organizador e metódico. Tinha um jeito sistemático de cumprir suas funções, tá? Fora isso, ele foi chamado por Jesus logo após o chamado de André e Simão. E Filipe foi usado como instrumento para chamar o Natanael para seguir Jesus, tá? Ele era de Betsaida, da Galileia, mesma cidade de André e Simão. Ele é mencionado nos 3 primeiros evangelhos, no livro de Atos e no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Referências Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14 e Atos 1:13. O apóstolo Filipe tem mais destaque no Evangelho de João, onde Jesus pergunta onde conseguir o pão para alimentar a multidão. Eu não sei se você lembra dessa passagem, tá? Mas essa passagem tá lá em João 6:5, tá? O que você aprende aqui de Filipe, tá? Filipe, ele era ele teve, né, a sua importância no reino, tá? Todos os apóstolos tiveram a sua importância no reino. Eu sempre vou bater na mesma tecla que isso, eu acho que vai ser até o final do estudo, porque isso é algo muito que você consegue enxergar quando você estuda, né? Eu não sei você, mas quando eu comecei a estudar, a querer, né, saber mais da palavra, a querer saber mais da história de Jesus, a querer saber mais como que funciona a Santíssima Trindade, como é que funcionam as coisas do reino, né? Eu observei que nos apóstolos eram pessoas comuns, eram pessoas como eu e você, que decidiu querer mudar, decidiu querer ter um outro estilo de vida, um outro caminho, né? E eu consegui observar que isso é possível, né? De você querer ser transformado e de você permitir ser transformado e ser transformado, né? Independente ou não de seus apóstolos, de seu evangelho, de falar sobre Jesus, se você colocar isso na tua vida hoje, né? Você hoje tá de um jeito, você hoje é de um jeito, e você vira para você mesmo e fala assim: hoje, a partir de hoje, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar. Aí você começa a ter uma outra perspectiva de vida e um outro tipo de visão relacionado ao fato de você ter tido a decisão de querer mudar, entende? Então, imagina você fazer isso com Jesus. Se você sozinho já consegue ter
consegue ter a perspectiva de querer mudar e de querer algo melhor para tua vida, imagine você tendo a decisão de querer ser transformado por Jesus. Ou seja, você sozinho consegue. Aquela velha história, né? Sozinho a gente consegue, mas juntos a gente consegue mais longe, né? Então você sozinho consegue ter a opção de querer ser transformado e mudar. Minto. Desculpa. Consertando. Não é minto. Você sozinho consegue mudar, mas você consegue ser transformado junto com Jesus. Entende? Então, você consegue a sua transformação de caráter, de como você pensa, da sua conduta, da sua vestimenta, como você fala, através de Jesus Cristo. Mas a partir do momento que você decidiu querer ser transformado. Entende? Porque Jesus, ele não invade. Ele não vai te obrigar a mudar. Ele vai estar ali. Ele vai ficar batendo na porta. Eis que estou na porta e bato. Ele está batendo na porta. Todo dia, todo momento, toda hora, ele dá um jeito de falar com você, falando assim: oi, eu tô aqui na porta, tô batendo, você vai abrir para eu entrar? Entende? Então, você tem que decidir querer, você tem que decidir seguir Jesus. A partir do momento que você liberar o acesso de Jesus na sua vida, que você verbalizar isso e falar: Jesus, eu te reconheço como o único suficiente Salvador da minha vida, eu quero mudar, eu quero ser transformada, eu quero te aceitar como o meu único Senhor, Ele é a porta. Então a transformação da tua vida, da forma como você pensa, do seu caráter, né, da forma como você se comporta, né, das coisas que você acredita, né, serão transformadas a partir do momento que você permitir dele entrar na tua vida. Tá? Então olhe para a vida dos apóstolos como uma transformação, né? Se eles foram capazes de pregar o evangelho numa época tão primitiva comparando a hoje a gente tem bastante facilidade em forma de pregação. Naquela época eles andavam quilômetros e quilômetros de distância para poder falar do evangelho, entende? Hoje a gente tem a facilidade da internet de estar dentro da sua casa gravando no celular e essa mensagem chegar do outro lado do mundo, como muitas vezes acontece aqui no canal, entende? Às vezes eu vou no histórico de acessos que tem e eu vejo assim: caramba, minha mensagem chegou no Japão, a minha mensagem chegou na China, a minha mensagem chegou na Europa. Caramba, eu nunca fui nesse lugar, mas a mensagem chegou. Então hoje a gente tem a facilidade sim da internet a nosso favor. Naquela época não tinha. Então se naquela época as pessoas eram transformadas, né, através da vida dos apóstolos, né, que iam dar milhares e milhares de distância falando sobre Jesus. Naquela época não existiam templos como existe hoje, não existiam as congregações como existe hoje, era tudo na base do falar, do ir, de querer fazer, da disposição e da disponibilidade em querer ser diferente, fazer a diferença, entende? Então, se naquela época tinha, né, e aquela época aquelas pessoas que eram com tantos defeitos como nós, por que nós hoje não vamos conseguir fazer? Por que você não vai conseguir fazer? Por que você não pode ser um instrumento de Deus nessa terra para poder ser a diferença na vida do seu vizinho, na vida da sua família, na vida do bairro que você mora, na vida do local onde você está? Entende? Então, a sua disponibilidade em querer ser algo diferente, em querer fazer a diferença na vida de alguém, é o que vai fazer Jesus transformar você em um instrumento dele. Claro que existe toda uma vida de retenção, uma vida de renúncia, uma vida de dedicação, mas simplesmente falar: eu te aceito da boca para fora e começar a pregar o evangelho, não, porque existe uma cobrança em cima disso, tá? Deus vai vir em cima de você cobrar sobre isso, porque que você está pregando a minha palavra se o seu coração não é meu, entende?
Então, primeiro você tem que dar o seu coração para Jesus, primeiro você tem que aceitá-lo como Senhor, você tem que aceitar, verbalizando isso dentro de você. Ele tem que fazer uma transformação na sua vida, né? Limpar as feridas, enfim, você conseguir liberar perdão para quem você tem que liberar. Para ele, só depois de um processo, você conseguir vir pregar a palavra dele. Entende? Então, permita-se ser transformado, permita-se querer a transformação de Jesus na sua vida, permita-se ele fazer parte de ti. Porque da mesma forma que os apóstolos conseguiram, você também consegue, tá bom? Bom, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que isso venha despertar no coração de vocês em querer aprender mais de Deus, em querer saber mais das características dele. Eu tenho certeza que se você for em busca do conhecimento da palavra de Deus, em busca do conhecimento, em querer saber quem eram os apóstolos, Deus vai falar através de você no teu coração e vai te mostrar o caminho. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.